E aí, gente, quando é início de dezembro, eu acho muito interessante falar sobre João Batista, porque muitas vezes, né, quando chega dezembro, a gente já pensa em falar, obviamente, do Messi, né, à medida que vai aproximando o final do mês, né, o dezembro todo, né, já tende a gente a se recordar, né, do Messi, do seu nascimento, né, a data em que a gente comemora, né, a vida do Messi no nosso mundo. E aí eu gosto de falar de João Batista, porque João Batista é um daqueles que antecede, né, a vinda do Messi, ou se a gente puder dizer assim, é aquele que prepara o caminho de Jesus. E a gente às vezes ouve alguma coisa a respeito dele, mas eu acho que é interessante a gente conhecer um pouquinho da história dele, do que aconteceu com João Batista. E aí eu separei, né, algumas curiosidades, para dizer assim, né, da história dele. A gente vai contar algumas historinhas hoje. E aí, antes de entrar em João Batista propriamente, estamos errado? Ué, será que eu estou estando errado? Será que a gente tem que clicar naquele outro ali? Ah, sim. Obrigado. Antes de entrar em João Batista propriamente, a gente vai falar um pouquinho de Elias e depois a gente vai entender por que a gente vai estar falando de Elias. Elias, que foi um dos profetas, né, que aparece no Antigo Testamento. E aí eu gostaria de separar algumas passagens a respeito do que aconteceu com Elias. Essa primeira, né, eu vou contar a história, eu trouxe, né, um trechinho, né, eu trouxe dois trechos, né, e vou explicar o que aconteceu nessa história, né, entre Elias e os profetas de Baal. Trouxe esses trechos que estão no Antigo Testamento, apesar, né, de a gente saber que para a doutrina espírita o mais importante é o Novo Testamento, particularmente os 4 evangelhos, né, a gente tem as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos também complementando. Mas pegar um pouquinho do Antigo Testamento só para a gente entender quem foi Elias, né, e o que Elias fez, que a gente vai entender que é importante, né. E aí essa passagem de Elias e os profetas de Baal, o que acontece é o seguinte: por muito tempo não chovia nessa região. E Elias, ele dizia, né, assim, num resumo, que não chovia, porque na verdade seria uma espécie de punição, porque Deus ele estava insatisfeito porque haviam esses profetas, né, inclusive dentre eles de Baal e de alguns outros, né, deuses, por assim dizer, que eles cultuavam. E que Deus estaria insatisfeito, por isso ele não mandava chuva. E aí, o rei Agabe, se eu não me engano é Agabe o nome dele, ele falou com Elias, ele falou, olha, mas, né, o que a gente pode fazer? E Elias, então, sugeriu o seguinte, vamos fazer o seguinte, vai então os profetas de Baal, os profetas tinham outro Deus também nessa situação, e falou, e vou eu? E fala, e o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um sacrifício, cada um para o seu respectivo Deus, que aquele que for atendido a gente considera, então, que aquele é o verdadeiro Deus. Aí a Gabi falou, tá, parece bom. E eles foram para o Monte Carmelo. Chegando lá no Monte Carmelo, Elias falou, olha, pode pensar vocês, né, fica à vontade. Aí esses 450 profetas de Baal, eles foram, fizeram o sacrifício deles, né, eles pegaram lá o carneiro, né, preparar todo o sacrifício e ficaram lá. Um dia inteiro, né, fazendo e se cortando e fazendo tudo aquilo e pedindo para que, né, Deus aceitasse aquele sacrifício, e a ideia era que se aquele sacrifício ali ele pegasse fogo, então Deus tinha aceitado, né, o sacrifício daqueles 450 profetas de Baal. Só que não acontece. E aí então chega Elias e fala assim, tá, então agora, já ficaram um dia inteiro aí, ele falou, então agora deixa eu fazer. Aí ele pega, prepara o carneiro, e ele fala assim, ó, coloca, né, fala assim, ó, joga um balde de água aí que ele preparou, né, eles falam que ele fez um valado em volta de onde ia ser esse sacrifício, ele fala, joga um balde de água aí no sacrifício. Que era para Elias falar assim, olha, não, a gente vai dificultar, assim, eu vou dificultar para vocês perceberem que o Deus verdadeiro é o meu, né, por assim dizer. E eles jogam um balde. Eles falam assim, não, joga um segundo balde aí, joga um segundo balde, joga um terceiro. Aí já está transbordando, já não tinha mais como colocar água ali. Aí eles falam que tá bom. Aí ele para, faz a oração dele, pede para que Deus aceite aquele sacrifício, e aí o que o Antigo Testamento fala é que chove fogo do céu. Né? Claro que a gente tem que entender, né, dentro disso que o Antigo Testamento falou, alegoria, né, sempre há um certo exagero, né, quando a gente considera uma série de coisas que o Antigo Testamento traz, mas o mais importante é o fundo, mais importante do que os fatos em si. E o que acontece, então, que o Antigo Testamento traz é que chove fogo do céu, e que, então, aquele sacrifício de Elias, ele pega fogo e de uma forma, assim, muito
espetacular para as pessoas que estavam ali. E o rei Agabe fala, bem, parece então que o verdadeiro Deus é o de Elias. E aí, o que Elias ele diz? Essa parte de baixo. E Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. E aí o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, que nos choca o fato de Elias ele ter, né, ou executado, e algumas outras pessoas consideram que não foi o próprio Elias quem matou, mas que isso que o Antigo Testamento coloca é que foi a mando dele, né, que Elias ele falou, olha, vai e mata esses 450. E que aí os soldados do rei Agabe foram matar. De toda forma, Elias foi o responsável, se não diretamente, né, a seu pedido, esses 450 profetas eles foram mortos. E aí o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é o seguinte, que Elias ele não faz isso porque ele é mau. Ele faz isso porque na mente dele era a maneira dele ser zeloso a Deus. Porque nessa época do Antigo Testamento, principalmente, né, nós ainda éramos mais ignorantes, mais duros. E dentre esses, mesmo aqueles que se esforçavam, né, que entregaram a sua vida para servir a Deus, muitas vezes tiveram atos equivocados. E esse foi um dos atos equivocados de Elias. Ele entendia que essa era a maneira de estar servindo a Deus. Ele falou, bem, estes são profetas de um Deus, né, errado, eles estão, então, prejudicando a nossa nação, então a gente vai, né, matá-los porque eles estão agindo de uma maneira equivocada, né, porque era uma ofensa muito grande, né, você cultuar o Deus errado. Então ele entendia que era necessário matar aquelas pessoas para que servisse de exemplo para que ninguém cultuasse o Deus errado. Óbvio que, né, eu costumo falar assim, né, o desejo dele de servir a Deus é louvável, mas a sua execução é lastimável. Né? Infelizmente, esses 450 profetas de Baal, eles são executados à mão de Elias. E a gente vai depois, né, entender qual foi o impacto disso. E aí, a gente tem o seguinte, novamente, né, o Antigo Testamento, ele tem muitas metáforas, ele tem muitas histórias, onde a gente precisa, né, extrair aquilo que é o fantástico daquilo que é o mais importante. E no Antigo Testamento, eles vão narrar o momento em que Elias é arrebatado. O Antigo Testamento ele fala de dois profetas que, segundo o Antigo Testamento, teria acontecido é que eles não morreram. Eles foram arrebatados com o corpo e tudo para o céu. Aí a gente volta para aquilo que o Espiritismo traz para nós. É uma história, uma alegoria. Até porque o céu não é um local físico, circunscrito, no espaço que vai levar alguém e vai ficar lá. Né? A gente entende que céu, em termos de paraíso, é íntimo. Né? A gente pode estar aqui e estar se sentindo no paraíso, a gente pode estar em outro lugar e estar se sentindo no paraíso, a gente pode estar aqui e de repente estar se sentindo, né, ali nas portas do inferno, a gente vem aqui para quê? Para se sentir melhor. Né? Então, não é o local. Né? Paraíso e inferno, eles não são locais circunscritos no espaço, e menos ainda locais onde a gente vai ficar para sempre. Né? É íntimo. Dependendo da circunstância, a gente se sente no paraíso, dependendo das circunstâncias, a gente se sente no inferno. Né? Então, não há um local desse tipo, né, de pegar Elias e levar para o paraíso. Né? Isso é sempre uma ideia de uma alegoria. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então, esse trecho, ele tá falando do momento onde, supostamente, Elias ele foi arrebatado para os céus. E por que isso é importante? Porque os judeus, eles entendiam que era preciso que, antes do Messias vir, que Elias voltasse. É por isso que eles falam de Elias voltar, que a gente fala assim, mas que a gente às vezes pode ficar se questionando, mas como é que Elias ia voltar se não havia a ideia de reencarnação difundida de uma maneira, né, tão explícita no povo judeu? Era porque eles não estavam falando de reencarnação, a volta que eles estão falando é voltar de ser arrebatado do paraíso. Eles entendiam que Elias havia sido arrebatado do paraíso, que ele tinha que voltar do paraíso antes do Messias vir, que era Elias quem ia descer do paraíso para endireitar os caminhos para o mestre. E aí que a gente tem, então, essa passagem, e aí ela começa a fazer um pouco mais sentido. Né? Isso está em Mateus, já agora, no Novo Testamento, e os seus discípulos interrogando Jesus. Por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Né? Então, eles perguntando, porque eles entenderam bem, Jesus é o Cristo, ele é o mestre, e ele veio.
E eles ficam, mas então por que os escribas falaram que Elias deveria vir primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. E aqui é o ponto onde a doutrina espírita, ela vai num sentido, e a maior parte das outras religiões, doutrinas cristãs, elas caminham em outro sentido. Porque nós entendemos que Jesus está falando de encarnação. As demais, né, as outras religiões, doutrinas, elas entendem que Jesus está falando de Elias como um profeta, um grande profeta. E que, na verdade, falar que Elias já veio, né, como João Batista, seria dizer que João Batista ele vem como um grande profeta, agindo da mesma forma que Elias, mas que ele não é Elias reencarnado. Nós entendemos, né, para nós faz mais sentido, que ele está falando de reencarnação, que João Batista é então a reencarnação de Elias. E aí, antes da gente chegar no outro ponto onde Jesus vai voltar a falar isso, né, a respeito de João Batista ele ser Elias, vou falar então do nascimento de João Batista. Vamos pegar um pouquinho da cronologia de João Batista. E a história do nascimento de João Batista também é muito interessante, porque os pais dele, Isabel e Zacarias, e aí no caso, Isabel, para a gente já estabelecer assim, um grau de parentesco, Isabel, ela era prima de Maria, mãe do Mestre. Por isso que muitas vezes a gente ouve falar que João Batista ele era primo de Jesus, porque ele seria primo terceiro grau, porque na verdade, né, as suas respectivas mães eram primos, né? Então eles eram primos de terceiro grau que seria. Então de certa forma eles são primos também. E aí o que acontece? Isabel e Zacarias, eles já eram avançados em idade e não possuíam filhos. E aí para a gente entender o que significa isso para a cultura, né, da época, os judeus eles consideravam que os filhos eles eram uma, como poderia dizer, acho que vou até dizer o contrário, né? Que eles consideravam que os casais que não tinham filhos, que eles estavam de alguma forma sendo punidos por Deus. Eles entendiam que se a mulher era estéril, era uma punição divina, né? Porque sempre recaía sobre a mulher, né? No momento que eles consideravam que o homem era estéril, né? Eles falavam assim, não, a mulher é estéril, a culpa é dela, e era uma punição divina. Então eles consideravam que eles eram um casal que estava por algum motivo sendo punido por Deus. Então, inclusive, né, não está nesse trecho, mas Isabel, em determinado momento, ela fala, né, que destruiu o seu opróbrio entre os homens, né? Então, no sentido de destruir essa imagem negativa que as pessoas tinham a respeito dela, né, e de Zacarias, dando a entender assim, ó, não sei o que vocês fizeram, alguma coisa vocês fizeram, mas Deus está punindo vocês, porque vocês não têm filho. E aí tem essa passagem. Zacarias, ele vai no templo, né, e sempre alguma pessoa, né, no templo, eles falavam que era só tirar a sorte, né, eles usavam esse termo muitas vezes. Eles selecionavam alguma pessoa para ir no templo e fazer os rituais, né, e nesse dia, Zacarias foi selecionado para ir no templo fazer os respectivos rituais. Quando ele chega, né, acontece, então, ele tem a visão de um anjo e acontece esse diálogo. O anjo fala o seguinte para Zacarias: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então, nesse anjo quem eu tomo emprestado o nome, a gente pode ver que, assim, no Antigo Testamento, né, os anjos, Deus, eles eram muito duros, né, muito firmes, assim, muito rígidos. Né? Então, assim, Zacarias, ele questiona, né, e fala, o que vai acontecer? Aí o anjo já fala assim, ó, você está acreditando? Não, você vai ficar mudo, né? É uma coisa bem, bem bruta, né? E aí, né, continuando nessa história, de fato, né, Isabel, ela fica grávida, Zacarias, ele permanece mudo até o dia em que João nasce, e quando João nasce, eles perguntam então para Isabel. Eles falam, olha, qual vai ser o nome dele? Ela fala, João.
Eles falam, não tem ninguém na família de vocês que chama João? Eu falo, não, pergunta para o Zacarias. Aí eles perguntam para o Zacarias, ele pede uma tablinha, ele escreve João. Aí o pessoal fica assim que ele escreve João, aí eles falam que ele volta a falar, e as pessoas já ficam todas assustadas com o que aconteceu. Já falam assim, ele teve visão de um anjo. Né? Depois eles já idosos, ela engravida, nasce essa criança. Né? O Zacarias volta a falar assim que ele escreve o mesmo nome, né, que a esposa dele tinha falado. Aí já ficam assim, né? O povo já fica um pouco perplexo com o que tinha acontecido, né? Então eles falam assim, não, realmente parece que está acontecendo algo diferente. Então, esse é o nascimento de João Batista. E aí, falar um pouquinho da vida dele, o que acontece? João Batista, assim que ele atinge a idade adulta, ele decide ir para o deserto. Né? Então, ele vai para o deserto pregar o arrependimento. Né? E aí eu trouxe esse trechinho, que eu acho muito interessante, que às vezes a gente vê, né, essa passagem, falando, né, este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Aí, só de curiosidade, né, como comentei que a gente ia falar algumas curiosidades hoje, esse gafanhotos, me fugiu agora a palavra certinha no grego, e a tradução usual daquela palavra remete a gafanhotos. E aqueles que estudam, né, os evangelhos, eles falam que o mais provável era que a interpretação fosse realmente de gafanhotos. No entanto, essa palavra, a mesma palavra que designa gafanhotos, ela poderia ser utilizada também para designar os frutos da alfarroba, né? E aí, uma das versões é que, na verdade, seria, então, esses frutos da alfarroba, e não um inseto, apesar da lei de Moisés permitir que eles se alimentassem de gafanhoto. Estava lá, né? Uma das coisas, né? Um dos insetos permitidos era o gafanhoto. Mas o que eles falam é que ele seria muito difícil ele conseguir o que era necessário, em termos de energia, se alimentando só de inseto. E uma outra curiosidade é que esse mel silvestre estava no deserto. No deserto não tem abelha. Então, quando a gente vê mel silvestre, na verdade, esse mel, ele não é obtido, né, pelo néctar das flores, através das abelhas. Isso é uma forma de falar um subproduto da tâmara. Eles criam uma espécie de... É porque a consistência é igual ao do mel. Lembra muito a consistência do mel. Você vira aquilo, né, tem a mesma consistência do mel, mas vem da tâmara. E aí, por isso que chama esse mel silvestre. Então, algumas pessoas falam até que esse talvez tenha sido o primeiro vegano cristão. Então, assim, João, talvez ele tenha se alimentado unicamente de planta na sua vida, ainda que não seja o ponto mais importante, né, da sua existência, obviamente. Mas é interessante a gente pensar que João, ele, né, a sua proposta era o mínimo possível. A gente poderia considerar que, de certa forma, o que Francisco de Assis ele fez de uma maneira extrema, né, João Batista ele fez de uma forma mais moderada. Porque Francisco de Assis, ele simplesmente, o propósito dele era ter uma veste, né? Assim, eu quero ter uma túnica para não chocar as pessoas, porque se não fosse isso, assim, não vai chocar ninguém. Ele andaria pelado, não teria nada. Ele disse, eu não vou ter nada. Ele falou, a minha proposta aqui é só servir a Jesus e não ter nada. Então ele tinha uma túnica, que era só para não chocar as pessoas. João, apesar de não chegar a esse extremo, né, e só fazendo um parênteses, né, isso que Francisco de Assis fez, ainda aí tinha um propósito também, né, a gente entender que era a ideia de mostrar que era possível, não que ele quisesse ser seguido da mesma forma, mas é ele mostrar, olha, ainda que a gente se desprenda de tudo, né, Jesus, Deus, ele vai olhar por nós, vai nos auxiliar, né, e vai nos prover, contanto que a gente, né, contanto que nos esforcemos para servir. Essa era a proposta de Francisco de Assis, né? Retomar a pureza do evangelho e trazer isso para as pessoas que, na época, a igreja ela tinha se voltado muito para o poder, né? Para o poder temporal, para aquilo que era material, e Francisco de Assis ele vem, né, trazendo de volta a proposta de Jesus. Né? Então, João, a gente pode considerar que, num grau um pouco menor, a proposta dele era essa também. Ele queria estar no deserto, né, se desligar daquilo que seria material, inclusive em termos de alimentação também, né, como fala ali, né, sua veste de pelos de camelo, então a proposta dele não era estar
né, como a gente vai ver depois até uma passagem muito interessante, né, Jesus falando, né, que foram ver, né, falou que vocês foram ver, né, vocês foram ver os que trajam, os que se trajam muito bem, né, os que estão bem vestidos, eles estão bem vestidos, eles estão nos palácios, né, então o que vocês foram ver, né, é muito interessante, mas a gente vai chegar nessa passagem do mestre. Então, João, ele vai para o deserto, se alimenta da forma mais frugal possível, né, se vestindo da forma mais simples também que ele consegue, com a proposta de quê? De chamar as pessoas para o arrependimento. Né? E a gente pode, às vezes, questionar assim, mas para que isso? Né? Por que ele fazia dessa maneira? Provavelmente, pelo menos assim, apesar de não ter explícito, né, as pessoas, inclusive aqueles que estudam o Evangelho não entendem de uma forma explícita, mas o que a gente imagina é que um dos motivos pelos quais João ele fez isso, talvez fosse para que as pessoas, de alguma maneira, chamassem a atenção das pessoas, não no sentido dele se destacar e falar assim, eu sou muito bom, mas no sentido até da curiosidade, a pessoa fala assim, você já viu o João falando? Aí fala assim, aquele maluco, deserto, só com plantas? Não, vai lá ver. Não vou lá fazendo nada, eu vou lá ver o que ele fala, né? Porque, às vezes, de curiosidade, eles iam lá ver o que o maluco do deserto estava falando. E, de repente, nisso, as pessoas, então, se convertiam. E João Batista, e a gente vai ver, então, né? O que era chamado de Batista? João, então, o que ele fazia? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, então, ele convidava as pessoas a se arrependerem e ele batizava essas pessoas. Ele batizava o quê? O batismo do arrependimento. Então, a ideia é, as pessoas modificavam, né, a proposta de modificar as suas atitudes, porque João falava, olha, o Messias, em breve, ele vai vir. Porque ele dizia isso, né? Os batismos com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Então, ele sentia que após ele viria o Messias. Ele já tinha esse pressentimento. Né? Inclusive, veio para ele como uma revelação de que aquele que ele batizasse, ele visse, né, descendo sobre ele, né, só o Espírito Santo, né, na forma de uma pomba, que ele seria o Messias, né, que a gente vai ver, né, na passagem seguinte, inclusive é esse, né, esse quadro, só voltar rapidinho. Esse quadro é esse momento, né, de João batizando o mestre. Apesar do que acho que ali no quadro, acho que não está dando para perceber tão bem, né, mas a ideia era que houvesse João vendo a pomba ali, né, junto de Jesus. Mas para a gente voltar na passagem, então, João, ele batizava essas pessoas. E aí muitas pessoas questionam por que a gente não batiza, né? Eles falam assim, mas se João batizava, e algumas pessoas vêm, porque no Evangelho fala assim, Jesus batizava, a gente fala, mas olha o complemento, que eles falam em seguida, eles aparecem entre parênteses lá no Evangelho. Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então o mestre, ele não batizou ninguém, ele permitia. Por que Jesus permitia? Porque não era, o mestre não tinha interesse em ficar violentando a crença das pessoas. Né? Ele só era firme com aqueles que se voltavam para o mal. Agora, isso não faz mal se a pessoa chegar e falar assim, não, a gente quer mergulhar a pessoa na água para daí a gente entender que a pessoa ela vai te seguir. A gente fala, não tem problema, vai lá, mergulha a pessoa na água, não está fazendo mal. Né? Se era importante para eles o ritual, deixa fazer o ritual. É por isso que a gente volta no Espiritismo. Só por que a gente não batiza? Porque se a gente entende que o batismo é aceitar Jesus, não há necessidade de um ritual. A partir do momento que a gente vem, né, às vezes o batismo do Espírito é uma palestra, é um livro, é uma mensagem, né, é alguma outra pessoa que fala alguma coisa do Espiritismo para ele. Então, o batismo do Espírito ele não acontece num determinado fenômeno, num ritual, a gente vai reunir as pessoas e falar assim, a gente vai batizar alguém lá, não sei, gente. Não vai acontecer. Por quê? Porque a gente entende que não é necessário o ritual, né? Não é necessário a forma. Jesus ele sempre voltava nesse ponto, ele falava, a forma não é o mais importante é o fundo, a essência. Então, por isso a gente não tem um ritual, né? Um batismo, chega e fala assim, agora a gente vai mergulhar na água, ou vai né, jogar água na pessoa, vai fazer determinado gesto, determinada... A gente não tem. Né? Ao respeito, obviamente, né? Assim como o mestre respeitava que os seus discípulos fizessem aquilo, mas ele não reforçava. Né? Numa maneira sutil de Jesus, ele dizia assim, olha, não tem problema vocês fazerem, mas eu não vou incentivar porque não é preciso. Né? Então ele permitia, mas ele mesmo não ia fazer. Né?
E aí, em seguida, tem uma passagem que eu acho, né, essa que, né, o quadro representa. Só pegar um pouquinho. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E essa passagem para mim é muito bonita, porque representa a extensão da humildade do mestre. Porque o batismo de João era o batismo do arrependimento. É por isso que João fala: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E aí, outra coisa que eu acho muito bonita também, quando Jesus ele fala, né? Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Que é o que estava nos profetas, né? Eles falavam a respeito dessa passagem, né? De quando o Messias ele fosse batizado, né? Eles veriam o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E aí, João, ele não questiona. Eu acho muito interessante, porque quando a gente pega Pedro, por exemplo, tem várias passagens onde Jesus ele fala assim, né, por exemplo, está lavando os pés dos apóstolos, ele vai lavar o pé de Pedro, e Pedro fala assim, não vai lavar meu pé nunca. Porque eles consideravam que isso, o lavar o pé, era atribuição, assim, do servo, assim, é uma das piores atribuições que poderia delegar a um servo, né, porque os pés estavam sempre sujos, era uma região desértica, então a gente pode imaginar como devia ser, né, desagradável lavar o pé dessas pessoas. Então, quando ele chega para lavar os pés de Pedro, ele fala assim: não, você não vai lavar meu pé nunca. Aí ele fala assim: Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro entende a seriedade, ele fala assim: tudo bem. Aí ele vai e lava o pé do Pedro. E aí ele fala com Pedro, né, em outra passagem, ele fala assim: Pedro, né, você é Cefas, né, que é pedra, né, e fala: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí em seguida ele fala com os apóstolos, né, o que ia acontecer com ele, que ia ser entregue, né, que ele ia ser crucificado, né, etc, etc. Aí Pedro, ele traz Jesus assim por conta e fala: não, Jesus, vai acontecer isso contigo não, de maneira nenhuma. Ele fala: Pedro, estou te falando que vai acontecer, eu sou o mestre, Pedro, estou te falando que vai acontecer porque vai acontecer. Aí Pedro insiste até que chega determinado momento que Jesus ele fala assim, né? Ele fala, né? Aparta de mim, Satanás. Eu não entendi assim, né? Ele fala: Pedro, quem está te influenciando não é do bem, eu estou te falando o que vai acontecer. Então, você tem que acreditar em mim. Né? Então, Pedro, diversas vezes, ele ficava nisso, né? Não de questionar o mestre no sentido de duvidar, né? Mas ele, né, na sua forma impetuosa, né? E aí eu acho muito interessante que João, ele percebe a grandeza do mestre, percebe que ele é o Messias, percebe, assim, que um contrassenso imenso quando ele fala que ele não era digno nem de desatar, né, as alpacas, né, que seria a ideia dele, não era digno nem de levar a sandália de Jesus. Ele fala: imagina ele batizar o mestre. Aí ele entende isso, ele fala: não, então Jesus ele permitiu, então ele vai para a parte dele sem questionar. Que no primeiro momento ele fala: Senhor, o Senhor devia me batizar. E Jesus fala: tudo bem, a gente vai para quê? Para cumprir aquilo que estava lá nas profecias. E João ele cumpre a parte dele sem questionar, né, sem titubear. E a respeito, né, voltando nessa questão do batismo, contar uma história que eu acho muito interessante. Quando as religiões elas falam que o batismo ele é imprescindível para a salvação. Tem no Atos dos Apóstolos a história do centurião que chama Cornélio. E aí, qual é a história do Cornélio? O Cornélio, antes de comentar o que é o centurião. Centurião, ele era um romano e que ele tinha, né, ele era, por assim dizer, o comandante de 100 soldados romanos. Mas não eram quaisquer 100 soldados romanos, eram 100 soldados romanos muito bem treinados, eram 100 soldados diferenciados. Então, esse centurião, na região que ele estava, ele era a autoridade máxima daquela região, né, considerando que os judeus estavam sob o jugo de Roma. Então, o centurião, naquela região onde ele estava, a palavra dele era lei. E esse centurião, o Cornélio, o que o Atos dos Apóstolos traz para nós é que ele era um homem muito justo. Então, ele estava sempre auxiliando, inclusive os próprios judeus. E sempre ali, perseverando nas orações e pedindo, né, sentindo que ainda era necessário
fosse mostrado para ele o caminho, seguidas vezes ele pedia para que Deus mostrasse para ele qual era o caminho, né, o que ele precisava fazer. E em determinado momento ele tem a visão de um anjo. O anjo chega para ele e fala assim: Cornélio, as suas preces, né, chegaram até Deus. Ele fala: manda homens até Jope e chama Pedro para ele vir, e Pedro ele vai te falar o que você tem que fazer, né, para que se salve você, né, e a sua casa. E aí, o Atos dos Apóstolos, gente, ele acontece, né, depois que o mestre, né, vem a ser crucificado, ele reaparece para os discípulos, aí depois que, né, acontece todos esses, né, tudo que é narrado no Atos dos Apóstolos. Então, os apóstolos já estavam, né, em primeiro momento, espalhados em algumas cidades, e nesse caso, Pedro ele estava em Jope, e Cornélio, assim que o anjo ele vai embora, ele pede, né, para 3 dos seus soldados irem, né, e chamar Pedro. E aí já é o primeiro ponto. Ele fala, né, ele pede para que Pedro venha, porque ele tinha autoridade suficiente para virar para os soldados e falar assim: vai lá e traz o Pedro. E se ele não quiser vir, vocês arrastam ele. E ninguém ia questionar nada. Só iam ver chegar lá os soldados romanos pegando Pedro e arrastando ele, ia ser mais um dia normal, né, para os judeus, né, mais uma ignorância, né, do povo que estava subjugando eles. Então, ele fala assim: olha, vai lá e pede para Pedro vir. Ele não fala assim, né, pede para Pedro vir, né, porque eu quero ouvir. E aí ele conta para esses soldados o que aconteceu, a visão que ele teve, e esses soldados, né, soldados que ele confiava muito, eles vão até Pedro, e Pedro ele tem uma visão. Pedro ele vê, né, descendo, ele sente como se ele tivesse sido arrebatado, os sentidos dele, né, como se ele tivesse sido levado para um outro local, e ele vê, vindo do céu, né, sendo trazido para ele num lençol, como se fossem vários animais, né, pequenos animais ali naquele lençol. A visão dele é como se fossem, né, miniaturas dos animais. E aí uma voz falava assim: Pedro, mata e come. E para os judeus tinha todo um processo para poder matar o animal até que ele tivesse em condição de ser consumido. Eles consideravam que simplesmente se matar e comer, você estaria se alimentando de algo impuro. E aí Pedro falou assim: não, que nunca entrou nada impuro na minha boca. Aí essa voz do alto fala assim: não considera você impuro aquele que Deus considera puro. Isso aconteceu 3 vezes. E aí depois Pedro ele volta a si e ele fica se questionando o que foi aquela visão. Passado algum tempo, os 3 soldados batem na porta, né, da pessoa onde Pedro estava lá, que também se chamava, também era outro Pedro, né, que estava, Pedro apóstolo estava na casa de outro Pedro, né, Pedro curtidor, né, que curte couro. E esse Pedro, né, curtidor, ele vai e informa para o Pedro: olha, tem 3 soldados romanos te procurando. Não sei o que você fez, mas tem 3 soldados te procurando. Aí Pedro vai e diz: ó, você é Pedro? Sim. Aí eles contam toda a história, né, do que Cornélio viu, a visão que ele teve do anjo, de como ele havia pedido, né, chamando Pedro. E aí, gente, os romanos, eles estavam subjugando os judeus. Então, eles já não gostavam dos romanos. Os judeus já não gostavam dos romanos. E, assim, a ideia de um judeu entrar na casa de um romano já é uma ideia que os desagradava tremendamente. Mas Pedro, ele então se lembra da visão que ele teve e fala: bem, então imagino que Deus ele quer que eu vá para falar para esse tal de Cornélio. Tudo bem, se Deus manda, a gente só obedece. E ele vai. Quando ele chega, Cornélio, antes de Pedro entrar em sua casa, Cornélio recebe, e vocês se lembram que eu falei assim, da autoridade que Cornélio tinha. Cornélio ele se ajoelha perante Pedro. Aí quando Pedro vê aquilo, imediatamente ele levanta Cornélio e fala: não, ele fala: eu sou homem como você. Ele fala: mas eu vou te falar para quem você deve ajoelhar. E aí então ele entra na casa do Cornélio, e aí está o Cornélio, a sua família e alguns amigos muito íntimos para ouvir Pedro. E Pedro, por muito tempo, ele narra o que aconteceu com Jesus, né, de uma forma breve, os ensinamentos mais importantes do Mestre. E aí, o que os Atos Apóstolos trazem para nós é que, em determinado momento, e aí sempre a gente adequando assim, a linguagem que eles falam que o Espírito Santo desceu sobre as pessoas que estavam lá. E Pedro, ele fica perplexo, porque Pedro ele fica assim, ele fala: peraí, assim, não era a gente que batizava e aí o Espírito Santo descia, como se os apóstolos que eles iam ver quem era digno de ser batizado e de que o Espírito Santo descesse sobre aquelas pessoas. E aí Pedro ele vê um romano que não era batizado recebendo o Espírito Santo. Aí o que Pedro fala? Ele está com outros, se não me engano, acho que mais 2 ou 3 judeus também. Ele fala: então,
talvez seja o caso de nós batizarmos essas pessoas. Por quê? Porque Pedro ele entende assim, mas se eles receberam o Espírito Santo sem batismo, assim, então é uma coisa errada, a gente tem que batizar eles. E aí Pedro ele vai e batiza essas pessoas para ele estar em paz de espírito. Ele fala assim, não, eles agora estão batizados, está tudo certo. Vocês compreendem como é uma forma assim sutil e que isso passou meio que batido nos Atos dos Apóstolos, a ideia de que aquelas pessoas, porque o que eles consideravam? Ninguém receberia o Espírito Santo se não fosse um escolhido de Deus, se não fosse uma pessoa, né, que ele poderia dizer assim, uma pessoa que seria salva. Então, qual é a ideia quando isso acontece nos Atos dos Apóstolos? Que não é o batismo que vai proporcionar a salvação ou não da pessoa. Que essa salvação ela vem pelo quê? Pelo sentimento. E aí reforça aquilo que a gente falou. A partir do momento que aquelas pessoas acreditaram em Jesus e consideraram, não, realmente eu vou segui-lo, naquele momento, então, foi o batismo delas. Aquele ritual em seguida foi só para o Pedro ter paz de consciência e ele os judeus. Mas então não é o ritual que proporciona o resultado. O resultado é íntimo. Né? Então, quando eles falam assim, não, tem que ser batizado para ser salvo, eu falo assim, então, vocês têm que ver o que aconteceu com Cornélio, as pessoas que estavam lá, porque parece que é uma situação um pouco diferente do que vocês se afirmam. Para nós, tanto, né, tanto menos importante nesse sentido, porque a gente entende que salvação, primeiro que salvação não está ligado a um momento eterno, né, que a gente fala assim, a pessoa vai se salvar ou ela vai se perder pela eternidade. A gente já entende, já começa por aí. A gente entende que a reencarnação possibilita que a gente volte, que a gente repare os nossos erros, né? Então já não há destino eterno, né? A única coisa que a gente tem como poder dizer assim, certeza, né, de que vai seguir a gente para sempre, né, pela eternidade, é o avanço. Né? A gente sempre vai estar evoluindo, a evolução. É isso que a gente tem certeza que vai estar com a gente pela eternidade. Né? A gente pode parar por um tempo, a gente não volta, a gente não retrograda. É só vai evoluindo. A gente pode ficar um tempo ali, né, lutando contra a evolução, contra o convite, né, de Deus, convite do mestre, de nós avançarmos, mas é sempre o avanço. E para a gente, né, não faz muito sentido a ideia de que a salvação ela dependa de qualquer tipo de ritual, de qualquer tipo de coisa externa. A salvação em que sentido? A salvação no sentido de estarmos melhores amanhã do que estamos hoje. Né? A salvação seria no sentido de nós seguirmos o mestre, fazermos o melhor que nós podemos aqui. Porque se a salvação está ligada com a ideia de felicidade, com a ideia de estarmos num local bom assim que desencarnarmos, a nossa salvação seria o quê? Fazemos o melhor que conseguimos aqui nessa vida, que é quando a gente chegar no plano espiritual, estaremos numa condição boa. Né? Teremos feito o quê? O melhor que poderíamos, porque acima do melhor a gente não consegue. Se a gente fizer o melhor que a gente podia, né? Então era isso que Jesus esperava. Ele não espera que a gente faça acima das nossas forças. Né? Ele não pede para a gente carregar a cruz dele, né? Ele pede para a gente carregar a nossa. Né? A lição de João Batista. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E eu acho isso muito, muito bonito. E toda essa a história de João Batista eu acho muito bonito. E isso, só assim para explicar, né? O Evangelho de João, né, que está no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele foi o último a ser escrito. E ele foi escrito quando João já era idoso. E João, um dos motivos que levou João a escrever o seu Evangelho foi que ele percebeu que as pessoas começaram a acreditar que, na verdade, o Messias era João Batista e não Jesus. E aí João, ele fala o quê? João, o evangelista, ele fala, não, ele pede para um dos seus discípulos, né, porque João mesmo ele não escreveu, então ele narrava, e o seu discípulo ia escrevendo, né? E aí João, o início do evangelho de João, ele foca muito nessa questão do João Batista, e aí por isso que tem um destaque tão grande para isso, né, de João Batista, ele falando, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Então, o Evangelho de João, um dos motivos, né, que mais fortes que levou João a escrever foi isso, né, para ele reforçar que, na verdade, o Cristo, o Messias, era Jesus, e não João Batista, que João Batista, ele foi um grande profeta, depois a gente vai ver, né, Jesus falando a respeito de João Batista,
mas que, na verdade, obviamente, o Messias, o Cristo, era Jesus. E ele fala o seguinte, né? Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu acho muito bonito quando ele entende que ele teve uma posição de destaque muito grande diante dos judeus, mas que a partir do momento que Jesus ele entra em cena, é necessário que ele saia. Falando, agora o mestre chegou. E agora que o mestre chegou, é necessário que ele saia de cena. Porque, inclusive, tem outra passagem onde alguns discípulos de João, depois que eles percebem, né, que o Jesus era o Cristo, alguns discípulos de João, eles vão, né, e eles vão atrás do mestre, e aí outros discípulos, eles falam assim, né, ó, os discípulos estão indo atrás de Jesus, e aí João, ele fala algo mais ou menos nesse sentido, de que, nem mais ou menos nesse sentido mesmo, ele falando, mas é isso mesmo, ele falando, ele é o Messias, é necessário que eles sigam Jesus, ele fala, eu cumpri a minha parte, né, então ele fala, né, não sei se ele está aqui nessa passagem, ele fala assim, pois já essa minha alegria está cumprida, eu acho que tem uma tradução que fala, esse meu gozo já está cumprido, então ele fala isso, né, essa minha alegria já está cumprida, então ele entende que a missão dele já foi realizada. E essa humildade dele de entender, né, de que ele fez a parte dele e que agora precisa ele sair de cena. É preciso ele deixar, então, que o mestre, agora que as pessoas sigam o mestre. Por quê? Porque o mestre é que tinha, então, né, as palavras, né, os ensinamentos, né, as leis de Deus, né, e estava trazendo para o povo uma nova compreensão das leis de Deus. E por isso, então, o João, né, ele fala da necessidade de que ele diminua. E porque ele não fala simplesmente é necessário que ele cresça, né? Ele fala que ele cresça e que eu diminua. Então ele entende a necessidade dele perder o seu destaque junto das pessoas que estavam seguindo, né? Ele fala, não, agora vocês devem seguir Jesus, vocês devem seguir o Cristo. E até no Atos dos Apóstolos tem uma passagem muito bonita, que se eu não me engano, é Paulo, eu acho que é Paulo e Lucas, se eu não me engano. Aí, às vezes, pode quem são os personagens. Mas Paulo e, salvo engano, Lucas, eles chegam em um determinado lugar e eles veem uma pessoa falando com muita, assim, de uma forma com muita propriedade e fazendo, assim, a população toda ali, né, muito atenta, ouvindo, e ele falando, assim, a respeito de João Batista. E ele falando que, na verdade, João Batista ele veio e realmente a missão dele era aquela, de fazer, né, com que o povo se arrependesse, e as pessoas ali ouvindo ele, e aí Paulo ele chega, né, aí ele percebendo aquele irmão ali tão entusiasmado falando de João Batista, ele fala assim, você já ouviu falar de Jesus, assim, né, já ouviu falar de Jesus, né, tipo, hoje, né, seria, né, aí ele chega para esse irmão e fala assim, você está falando de João Batista, né, e sim, ele fala assim, mas você não ficou sabendo a respeito de Jesus? Ele, não. Aí ele conta sobre Jesus para esse irmão, aí ele fica assim tão maravilhado, ele volta e ele começa a falar de Jesus. Assim, com a mesma intensidade que ele estava falando de João Batista, ele fica assim tão maravilhado, ele volta falando de Jesus. Assim, é muito bonito isso, né? Porque é exatamente o que o João falou. Né? A partir do momento que ele cumpre a parte dele, dali em diante era o mestre. E agora Jesus fala para nós a importância de João Batista. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que geralmente a gente entende, aí particularmente no Espiritismo, quando ele fala os que de mulher têm nascido? A gente, né, uma das interpretações que a gente entende como sendo a mais razoável era que Jesus estava falando das pessoas do nosso ordem, as pessoas que são daqui. Né? Então, ou seja, das pessoas deste órgão, o maior é João Batista. Mas ele em seguida ele completa. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, dando a entender que o maior do nosso mundo, né, o nosso mundo está de provas e expiações ainda tão, né, tão atrasado, se for pensar em toda a escala dos mundos, agora a gente está, né, passando para a regeneração. Então, é isso que Jesus ele estaria falando, de que João Batista ele é o maior dos espíritos que pertencem a este ordem. Porque, obviamente, ele não estava incluindo ali Maria, ele não estava incluindo José, ele não estava incluindo, né, possivelmente outros espíritos que auxiliaram Jesus, né, na sua tarefa. Então, João Batista, né, sendo do nosso planeta, ele era o maior, né, dos habitantes do nosso planeta, né, os que não vieram, né, de algum outro orbe para nos auxiliar. Seria isso, né?
uma possível interpretação das palavras do mestre. Mas para a gente entender quão importante era João Batista, né, e quão importante era a sua missão. E aí, a gente tem a desencarnação de João Batista. Acontece o seguinte: João, assim como Elias, ele era muito zeloso, né, pelas leis, né, principalmente pela lei mosaica, né, João Batista, ele também era muito zeloso. E assim como Elias, ele tinha um temperamento mais, eu ia dizer, ele tinha um temperamento mais firme, João Batista tinha também um temperamento bem firme. E em determinado momento, João Batista, ele vê passar o rei Herodes e a sua esposa Herodias, que havia sido esposa do irmão de Herodes. Ela havia sido cunhada de Herodes. E o que João Batista fala? Ele fala, não tinha visto, né, estar casado com ela. Ele fala, não tinha visto. Ele fala, você está infringindo a lei de Deus. Ele fala, você está adulterando. E ninguém tinha coragem de falar isso. As pessoas pensavam, mas não falavam. Por quê? Porque Herodes, ele era o rei daquela região, dos judeus, né? E ninguém falava isso, porque eles imaginavam que se falasse isso, teria consequências, né, complicadas. Mas João Batista, ele não tinha disso, né? Ele ia falar assim, não vou falar não, porque às vezes pode acontecer alguma coisa. Ele viu Herodes passando com Herodias e falou, não tinha listo, está com ela. E aí os judeus, na mesma hora, eles já ficam, nossa, ele falou mesmo? E Herodes, inclusive, ele fica, né, assim, o que a tradição vem pra gente, né, que Herodes, inclusive, ele fica assim, está falando isso mesmo? É possível? E aí ele manda, então, prender João Batista. Mas, né, o Evangelho até traz, né, textualmente falando que Herodes tratava com muita humanidade João Batista. Tanto que, inclusive, tem uma outra passagem onde João ele manda 2 dos seus discípulos para perguntar para Jesus. Assim, né, que aquilo que a gente tem, né, ele fala, mesmo aquele que seria o maior, né, do nosso ordem, teve a missão, né, de preparar os caminhos do mestre, ainda assim, né, a gente tem aqueles momentos que a gente fala, né, que de repente a pessoa fica, né, por quê? Porque eles imaginavam o Messias que ia vir, né, pegar em arma, estabelecer o reino aqui na Terra. E a partir do momento que ele percebe, né, que Jesus estava, né, indo em outra direção, aí ele manda 2 dos discípulos dele e fala assim, vai lá em Jesus, não confirma com ele assim, se ele é o Messias mesmo, eu só desencargo de consciência. Aí os discípulos de João chegam junto de Jesus e falam, João está querendo saber, realmente se é o Messias. E aí Jesus imediatamente, ele cura diversas pessoas, e aí, né, e depois ele vira para esses 2 discípulos e fala assim, olha, fala para João que os cegos veem, os mancos andam, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o evangelho. Ele fala, né, ele fala, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Então, assim, Jesus ele era muito brando, né, com a ignorância e com a fraqueza. Então não tinha por que ele ser bruto com aquelas pessoas, né, que estavam ali na sua fragilidade, né, se questionando, né, não, será que é o Messias mesmo, né? Até agora não começou revolução nenhuma, não está ali guerreando com Roma. E aí Jesus, então, ele fala isso, né, entendeu? Olha, meu reino não é deste mundo. Então ele passa isso para os discípulos, ele fala, vai lá e fala com João isso, né, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. E voltam eles para falar, então, para João Batista, né, o que Jesus tinha dito para eles. E a respeito disso, né, da firmeza de Jesus, Jesus ele só era muito duro com aqueles que tinham, né, eles desejavam o mal. Com aqueles que arquitetavam o mal, com esses Jesus era muito duro. A gente vê Jesus ele falando com os fariseus, por exemplo, tem um capítulo, né, do Evangelho de Mateus, salvo engano 23, que a maior parte dele é Jesus ele falando com os fariseus assim, vocês são hipócritas? Ele fala, vocês, né, um exemplo que ele fala, né, que eles percorrem, né, um caminho muito longo para fazer um prosélito, né, que seria essa ideia de ir muito longe para poder falar das leis de Deus. Ele fala, e quando vocês voltam, vocês devoram a casa das viúvas. Né, porque as viúvas, principalmente aquelas que não tinham, né, ou um filho ou um genro, que as mulheres não podiam trabalhar. Então, aquela que ficava viúva, que não tinha um genro ou um filho, ou que, né, tivesse algum homem que pudesse olhar por ela, né, a sociedade é ainda mais machista do que hoje, bem mais. É uma sociedade bem mais complicada para a mulher. Então, se ela não tivesse um homem que pudesse olhar por ela, ela dependeria da caridade da sinagoga. Então, às vezes, ela fica viúva, se ela não tivesse um filho, um genro, de repente ela tem poucas posses, e aí as poucas posses que ela tem, os fariseus iam lá pegar a pretexto de ficar
rezando para o esposo dela, porque era tradição. Então, o pouco que ela tinha para os fariseus, que já tinham muito. Então, por isso, Jesus aí falava de uma forma tão indignada. Ele falou, vocês são hipócritas. Ele falou, vocês vão lá falar da lei de Deus. Aí vem aqui e devora a casa das viúvas. E diversos outros momentos, então, assim, ele passa mais de uma página, só chamando eles de hipócritas e falando por que eles são hipócritas. Então, Jesus era muito duro com os fariseus. Ao passo que Jesus ele era muito brando com aqueles que eram ignorantes ou fracos, né? Visto como que ele agia, por exemplo, com aquela irmã, né, que foi pega em adultério, né, como que ele acolhe, ele não incentiva o erro, né? É óbvio que ele não vai incentivar o erro nem a ignorância. Ele instruía, como ele falou, né, pregando o evangelho aos pobres. Né? Então ele instruía as pessoas, e ao mesmo tempo aqueles que eram fracos ou aquelas que eram fracas, que falhavam por fraqueza, ele acolhia também, falando, olha, vai, não tornes a pecar. Né? Então Jesus ele era sempre brando, quando ele percebia que, nossa, né, que a nossa falha, né, foi por conta de uma fraqueza ou por conta de uma ignorância. Ao passo que aqueles que desejavam o mal, viam lucro no mal, com esses Jesus ele era muito firme, com esses Jesus era muito duro. E aí, João Batista, ele fala isso com Herodes, ele é preso, e Herodes, como a gente falou, ele tratava João com muita humanidade, permitia que ele fosse visitado, né? Então ele não, de uma maneira ele torturava, fazia qualquer coisa desse tipo com João, simplesmente manteve ele preso, entendendo que ele precisava fazer alguma coisa para não perder o controle, porque as pessoas já seguiam João, as pessoas já consideravam João um grande profeta. E se ele simplesmente deixa João falar aquilo e ele não toma nenhuma atitude, provavelmente as pessoas já começariam a questionar a autoridade dele. Então ele prende João, mas ao mesmo tempo ele trata João com tudo que João queria. Por quê? Entendendo assim, não, João realmente é um profeta, não vou fazer nada com ele não. Mas, no aniversário de Herodes, Herodias dança, que é a filha, né, Salomé dança, né, que era a filha de Herodias, e aí Herodes ele fala sobre juramento, ele fala, você pode pedir o que você quiser. Ele fala, você pode pedir 1/5 do meu reino que eu vou te dar. E aí tem essa passagem. E ela, Salomé, instruída previamente por sua mãe Herodias, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei Herodes afligiu-se, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Porque Herodias é quem ficou mais indignada, e ela não via João da mesma forma que Herodes. Inclusive, ela muitas vezes incentivava Herodes a já executar João mesmo. Você não ficar preso com ele para quê? Né? Ele já ofendeu você, né? Isso aí só está, né, de uma certa forma, trabalhando contra você. Né? Ela falava, o povo só vai te respeitar se você matar esse João. Mas Herodes ele falou, não, está preso, o povo está controlado, está tudo certo. Mas aí acontece dessa maneira a desencarnação de João Batista. E aí a gente volta no que Elias fez no Monte Carmelo. E aí é muito interessante porque é perguntado para o Chico, se eu não me engano, se o que aconteceu com João Batista foi por conta, né, da lei de causa e efeito do que Elias havia feito. E aí o Chico dá uma resposta muito interessante, que ele fala que os espíritos que já estão muito avançados, ele fala que ele não se sente, né, no direito de julgar esses espíritos que já são muito avançados. Ele fala que então os processos pelos quais eles passam, ele fala que ele não se sente, né, no direito ou à vontade para julgar esses processos. Mas ele fala que, né, que tudo cumpre um propósito. E que se foi, então essa foi a maneira que o próprio Elias entendeu de restabelecer a paz consigo mesmo, né? De passar por uma situação semelhante. Então, uma explicação do porquê que João Batista teria desencarnado dessa forma é em função do que Elias havia feito. Porque ainda que Elias tenha, né, a intenção dele tenha sido servir a Deus, a partir do momento que volta para o plano espiritual, que entende a dimensão do que fez, o próprio Elias iria falar o quê? Eu quero, de alguma forma, né, restabelecer esse equilíbrio que eu rompi comigo mesmo. Porque aquilo é ele com a própria consciência. Então, uma possível, né, explicação seria, na consciência, Elias entendeu que ele gostaria de sofrer algo semelhante, que ele gostaria de ser executado, assim como aqueles 450 foram executados. Então, uma explicação do porquê, né, João Batista desencarna dessa forma, de forma tão, né, tão lúgubre, seria essa. E, por fim, gostaria de comentar daqueles que antecederam o mestre. Mas então que fostes ver um profeta,
sim vos digo eu, muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, e preparará diante de ti o teu caminho. Então, João Batista, todos os que antecederam o mestre, tiveram a sua contribuição. A gente vê isso, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vai ver, né, sobre Sócrates, sobre Platão, sobre todos aqueles pensadores que antecederam. E aí, então, a gente tem nas palavras do mestre, né, e muito mais do que profeta. Então, Jesus ele coloca ele até acima, né, dos demais profetas. Né? É este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então, João Batista é aquele que possibilitou que, quando Jesus ele viesse, já houvesse um povo mais disposto a ouvir sobre as leis de Deus, a ouvir sobre uma lei de amor, né? A ouvir uma lei que era bem diferente daquela lei, né, de um Deus que foi apresentado para as pessoas até então. Um Deus duro, um Deus vingativo, né, um Deus que fazia chover fogo naqueles que iam contra ele. Então, foi a partir de João Batista que esse povo ele esteve, né, mais bem disposto para poder então receber o mestre, né, na sua missão de vida. Então, isso, né, espero ter agregado um pouquinho, né, com a história de João Batista, para a gente saber, né, algumas curiosidades, né, do que aconteceu, né, acompanhar um pouquinho da vida dele e a gente poder, né, meditar um pouquinho, né, não só em João, mas todos aqueles que antecederam, né, porque em breve, né, vamos celebrar, né, a vinda do mestre, né, a gente lembrar todos aqueles que possibilitaram que o mestre viesse cumprir a sua missão. Muito agradecido.